mas há um mundo onde pertencemos. Logo deixaremos o Éden de Satanás. Tenha coragem, irmão, pois em breve será. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Anelamos a morada celeste. Deus já preparou nosso futuro lá. Em um mundo melhor, em um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Em um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Com aquele que morreu por ti, por mim. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por esta exatamente para adorarmos, agradecermos, glorificarmos e exaltarmos ao nome dele. Então, início à leitura da mensagem A Fé Perfeita. Mas antes vamos continuar louvando ao Senhor e logo estaremos dando início a esta mensagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em ti, em mim, a coluna de fogo está, em nosso meio a operar, milagres acontecendo, a igreja de Atos renascendo. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter
a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. O Espírito Santo é o que faz isso em nós. Ele cria um amor pelas almas, nos dando a fé pra adquirir o poder da palavra através da unção da guia. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Com a palavra eu vou prosseguir, ela vai na frente, vencendo o inimigo por mim. A morte conquistada está. Satanás é o homem que não tem a chave da tua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Astronautas espirituais, estou a me tornar um alimento espiritual, uma nova terra. Terei uma casa feita pelas mãos de Deus. Eu hei de habitar, minha teofania está a me esperar. Um corpo jovem eu vou herdar. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito.
nós chegaremos lá. Nós vamos, nós chegaremos lá. Nós vamos, nós chegaremos lá. Em meu ser, mova Espírito, paira sobre mim. Leva tuas asas, habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Que não haja trevas em mim. Pai, tu me controle da minha alma. Deixa a glória que contigo uma vez compartilhei despertar em mim agora, Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe um novo dia nascer em mim. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. esta é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanheceu. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes crer, podes crer, aceite a promessa. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. É tua, é minha, é nossa. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Com fé, com amor. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Continue caminhando. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. caminho. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Com fé, com amor. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Continue caminhando. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Aleluia.
Escritura tema desta noite encontra-se O profeta deu início na leitura direta. Pensei que ele tinha colocado aqui a escritura. Ele começa a escritura. Antes vamos primeiro curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor, e logo estaremos dando início a esta mensagem. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade em estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Santo Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos perdão por nossas faltas, erros, pecados que cometemos, em pensamento, em palavras, em obras. Nós somos insuficientes, Senhor Deus. Nós dependemos totalmente, exclusivamente da Tua graça, bondade e misericórdia. Através do sangue de Jesus Cristo, nos aproximamos diante da Tua presença, Senhor Deus, para lhe pedirmos livre acesso ante o trono do Pai, para recebermos as Tuas bênçãos contidas na Tua palavra. Possa o Teu Espírito Santo vivificar a palavra, porque a palavra tem tudo aquilo que nós necessitamos. O poder para curar, o poder para libertar, o poder para transformar, e a fé de rapto está na mensagem. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Amém e amém. O profeta começa a leitura da Escritura. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Escritura Marcos 11, 22 ao 26. Essa escritura aqui nos coloca numa encruzilhada muito grande, né? Contra a espada, contra a parede, como diz, né? Se não perdoardes, vos não perdoará, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deus, tenha misericórdia, né? Daqui é uma lição que a gente deveria estar, assim, todo dia, devia pregar, na verdade, na parede da sala. Toda vez que a gente entrasse, devia ler essa escritura. Se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Agora bem, a fé está baseada no perdão. E como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue a um lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isso. E está ali à porta. O podemos ver, porém, queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. Recordem, Jesus nunca usou seu grande poder para si próprio, mas ele usou para os outros. E para isto foi enviado. E poderíamos pensar, um homem tão cheio de poder como ele, poderia adoecer? Sim, Senhor. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele ressuscitou ao filho da viúva em Naim, se assentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. Creio que foi o livro O Príncipe da Casa de Davi. A Bíblia diz: ele levou nossas enfermidades. E levar significa carregar. Então, ele sofreu tudo como nós. Sofreu a enfermidade, teve tentações, teve problemas e transtornos tal como nós.
E isto foi porque ele tinha que ser um mediador, abençoador. E como o lavrador, tinha que provar a fruta junto ao poço. E encontraríamos muitos mais ao entrar nas Escrituras. Agora quero dizer isto. Eu creio em toda a Escritura, e que toda a Escritura é pura. Há muitos críticos, é a verdade. Há muitos críticos hoje que não querem crer nisto. Numa ocasião, um deles disse, quando Jesus mandou os discípulos buscar o jumento, onde os dois caminhos se encontravam, ele acertou isso de antemão. É que ele não entende que Deus é quem acertou de antemão. Deus me disse outro dia, não faz muito, que eu saudaria de novo o irmão Daut na rua. E isso é muito estranho, porque eu não estava aqui esta manhã. Porém, há poucos minutos não foi que o encontrei de passagem pela rua, mas estava descendo de meu carro, no mesmo instante, quando ele passava, e o saudei. Ele não me conheceu porque havia tirado os óculos e não podia me ver. Porém, quando ouviu minha voz, começou a chorar. O que sucedeu? Em geral, ele não age assim. Mas isto foi o cumprimento do que lhe havia sido dito ali no hospital, sob a câmara de oxigênio. E assim aconteceu. Também lhe disse, nesta ocasião, que chegaria a sentar-se no tabernáculo de novo. E esse era o desejo do seu coração. Quando estávamos nos cultos em Chicago, ele queria vir, e nisso estava seu coração. Lhe mandei um telegrama dizendo-lhe que todos estávamos orando por ele, para que sarasse. E um irmão que eu estava visitando nesses dias, nos disse depois que ele tinha dado tanto desejo de vir, porém agora aqui o vemos entre nós, como testemunho. Isto não foi acertado de antemão por ninguém, mas o próprio Deus acertou tudo assim, porque ele sempre faz com que tudo funcione perfeitamente ao ponto. Em outra ocasião, um crítico disse, com razão, Jesus podia tomar 5 pães e com eles alimentar 5.000 pessoas, porque os pães eram maiores naqueles dias. Ele simplesmente alimentou a 1.000 pessoas com cada pão. Agora, o estranho desse caso é que estes pães, originalmente, eram para alimentar um menino. Como foi que um menino andava carregando tanto pão, como que para alimentar as 5.000 pessoas, a tal ponto que cada um deles ficasse completamente satisfeito? Além do mais, e as 12 cestas que recolheram no fim de tudo? Assim são os críticos. Porém, tudo isso não muda em nada a palavra de Deus, a qual se mantém igual e continua adiante. Amém. Agora queremos falar sobre a fé, e de uma maneira diferente, a fé perfeita. E isto é uma coisa muito tremenda. Agora a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Você não pode ser salvo sem fé, e a fé é algo que você tem que crer que existe, e em realidade nenhuma outra coisa declarará que ainda existe, senão a própria fé. Agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar de outra maneira. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. E se pelo contrário você pudesse ver, então já não seria fé. Qualquer coisa que os sentidos declaram já não tem nada a ver com a fé, porque já é fato científico e já não é fé. Porém, você tem que aceitar a Deus por fé, e aquele que vem a Deus tem que crer em Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você
tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz e estará correto. Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. E quando ele tinha 100 anos, já havendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando lhe foi dada 25 anos atrás. É que ele creu nela e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estamos certíssimos de que o que ele tem prometido também era poderoso para fazer. Romanos capítulo 4, versículo 20. Assim temos que ser todos nós. Temos que vir com uma fé que não pode falhar. Crer que Deus fez a promessa. Porém agora você tem que estar na condição para ter essa fé. E sobre isso vamos falar. Como receber essa fé? Em Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11, 1. Aqui é onde muita gente falha em receber a sua cura ou o que estão buscando, porque tomam a fé como algo que em verdade não é. É que não o creem. Não é questão de imaginar. Outra pessoa. Você apenas tem amém. É sua fé. Fé é a substância. Vê você? Não é somente algo imaginário. Agora eu creio que estas coisas são muito profundas. Eu tocarei apenas nos pontos sobressalentes. Profundas, sobressalentes. Logo vocês interem-se bem de cada um. Agora, isto é algo que você em verdade possui. Não é algo que você imagina que tem. É tão real como saber que anda em seu automóvel. É tão real como saber que você está assentado neste tabernáculo. É tão real como poder ouvir a minha voz. É, portanto, uma substância. Não uma imaginação ou emoção, mas algo que você possui. E isto lhe vem somente por meio de escutar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isto então chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo, em nenhum homem, nem em organização, nem em algum grupo de pessoas, mas em Deus, porque Deus é a palavra. Amém. Então, quando Deus, por meio de sua palavra, não pelo que alguém lhe disse ou que outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus, ele disse: antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus, e logo a outro dizendo: eu também posso fazer isto, porém sendo somente uma imaginação, quando tal tentar fazer o mesmo, o encontraremos por ali ao lado do caminho, todo acidentado. Tem que ser uma substância.
Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Isso é algo que pode trazer você a uma fé. É potencialmente. Lhe dou uma semente de carvalho. Potencialmente você tem a árvore de carvalho. Porém, ainda não se tem produzido. Mas quando chegar ao amadurecimento, então você verá que é uma árvore de carvalho. Assim mesmo, você pode imaginar que Deus fará certas coisas. Porém, quando lhe for revelado, então já é fé. Fé perfeita que não pode falhar. Por isso, me são tão maravilhosas estas visões. Porque tem sido provado ser a verdade cada vez. Eu sei que ele prometeu isso. O prometeu em sua palavra. E agora vemos que está sucedendo nesse dia. Então, assim sabemos onde estamos de pé quando ele fala. E isso me dá fé, porque ele nunca opera contrário à sua palavra escrita. E se fosse contrário à palavra, então eu não poderia ter fé nisso. Tudo que regressar à palavra, ou seja, fé, tudo tem que regressar à palavra. Ou seja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus é toda suficiente. A palavra é tudo que você necessita. Agora, a fé é a substância. Aleluia. A palavra é tudo o que, toda suficiente. A palavra é tudo o que você necessita. Oh Deus, agora a fé é a substância. E nesse capítulo de Hebreus podemos ver o que é a fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. Vê você? Há muita gente que tem fé hoje, porém amanhã já não a tem. Logo depois de amanhã é outra coisa diferente. Porém, quando Deus fixa a âncora e você a pode ver, então não há nada que poderá fazer com que você se mova. Porém, até que chegue a esse lugar, você andará fazendo provas aqui e ali, caminhando às tontas e presumindo. Presumir é avançar sem autoridade. Quando alguém anda tratando de fazer isto e aquilo, correndo daqui para ali, é porque ainda não tem a fé, ainda que possivelmente tenha o que nós chamamos fé. Agora quero que me entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já está em condições, já estamos muito perto do fim. Eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhes coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar as coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. Amém? Agora, se você me diz, irmão Branham, isso não é a luz elétrica. No entanto, eu sei que é. Você dirá, e como sabe que é? Então eu lhe responderia, porque eu estou olhando. E como sabe você que não está errado? Não pode estar errado, porque minha vista sempre me tem declarado que isto é a luz. Por isso é que eu creio nas visões, porque sempre tem provado e declarado ser a verdade, porque vem da palavra. Então, se ele o diz, ali está acertado o assunto. Então, quando é declarado dessa maneira, já não há por que adivinhar, simplesmente será desta maneira. Logo você ouve, assim diz o Senhor, porque isto é muito mais além do pensamento humano. Já está a um nível do pensamento do Senhor. Porém, estamos de pé aqui
como o ramo produzindo fruto que está na videira. Deus usa ao homem e somente o homem. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa ao indivíduo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa ao indivíduo. Oh Deus. Agora a fé é substância. E por meio dela entendemos todas estas coisas que foram feitas. Não é uma imaginação, mas a substância. E fé, e especialmente a fé perfeita. E sobre isso estamos falando nesta noite. Chegando à fé perfeita. Não é assunto de imaginação. Muitos vêm e dizem: eu tenho toda a fé, sim Senhor. Então por que você está aqui de pé nessa linha de oração? É que seus próprios atos provam que você não tem aquilo do qual você anda falando. E se você tem essa fé, então por que está de pé na fila de oração? E por que fazem estas outras coisas? Se você tivesse a fé perfeita, olharia diretamente em Deus, creria nele e iria-se embora. Você não teria necessidade de passar pela fila de oração, não teria necessidade, porque sua fé já o haveria produzido. Veja assim, que benefício teria eu se dissesse que tenho que pôr uma camisa quando já a tenho posta? E como sabe você que tem a camisa posta? Eu a vejo, toco nela e sei que está ali. Assim também é real a fé perfeita quando chega a ser ancorada e você não necessita de outra coisa. A obra já está feita e você o sabe. Amém. E como vou saber? A fé o diz. Assim é. Entendem o que digo? Isto é a fé perfeita. Agora, para dizê-los de outra maneira. Um diz: estou saindo às tontas. Eu irei, portanto, a Bíblia diz: chame aos anciãos da igreja e orem por ele, ungindo-lhe com azeite. Então eu irei à frente nesta linha e sei que serei curado. Se você não tem cuidado, chegará a uma situação onde será somente imaginação. Logo, ao passar por aqui, dirá: ainda me sinto muito doente. Então aí o tem. É que você não tem fé. A fé genuína fará a obra no mesmo ato. A fé genuína o fará tão real a você. Observe bem ali na mulher no dia de Cristo, a qual tinha fluxo de sangue. Ela disse: se tão somente tocar na orla de seu vestido, serei curada. Assim, tão logo quanto fez, ela sentiu que sua enfermidade havia cessado imediatamente. É que ela realmente creu. E ela, ao tocar nele para provar que sua enfermidade havia cessado, Jesus fez a pergunta: quem me tem tocado? Foi essa fé perfeita. E aqui nesta noite, essa mesma fé perfeita tocará em Jesus Cristo, tal como aconteceu ali. A mulher chegou com a fé perfeita neste momento. Amém. Agora podemos ver claramente que os discípulos no princípio não tinham esta fé perfeita. Não a tiveram, porque tinham a Cristo caminhando com eles. Porém logo foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo, porque Ele é quem a traz. Agora você me faz a pergunta: os discípulos não tinham a fé perfeita? Não, porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia e estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino,
porém não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus, ele lhe disse: temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Depois, os discípulos perguntaram a Jesus: por que não podemos nós curar o menino? Jesus respondeu: por vossa incredulidade. Correto. Por causa da vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham o poder. Jesus lhes havia dado poder para curar aos enfermos, ressuscitar aos mortos e expulsar demônios apenas uns quantos dias antes. Eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar este poder. Irmão, a gente tem o poder de Deus. O que é essa palavra, senão a terceira puxada? O que a terceira puxada produziu através do ministério do Mombran? Criou esquilos, parou tempestade, curou o câncer da irmã Meda, lançou fora da existência, trouxe vida. Esse é o mesmo poder, irmão. Não é que a gente não tem poder, não, a gente não tem fé. Porque se a igreja tivesse fé, o rapto já tinha acontecido, irmão Branham fala. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Você entra ao quarto do enfermo. Oh Deus. Porém, o Espírito Santo está aqui. Eles tinham poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora ali está o tabernáculo branco, o irmão Branham falando do tabernáculo branco, e vamos botar aqui nós hoje. E toda a noiva de hoje, o Espírito Santo está aqui com poder, porém vocês não têm fé para movê-lo. Venho o que digo, necessita-se de fé para movê-lo, amém? Eu tenho ali em casa um cartucho que carreguei à mão. Eu sei exatamente o que essa bala pode fazer, segundo todos os dados como a palavra. Porém tenho que disparar o rifle. O fogo tem que chegar à pólvora, a qual tem o poder. Porém necessita do fogo para disparar. É a mesma coisa. A pólvora está no cartucho, porém se necessita da fé para carregá-lo, amém? Se necessita disso, a fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos desde que ele veio sobre nós, amém? Necessitamos da fé para incendiar, para ver grandes coisas. Fé é algo que se apresenta a você. Você entra ao quarto do enfermo com uma oração, cheio do gozo, sabendo exatamente o que vai dizer. Você ao entrar já sabe o que vai acontecer, porém algo já tem sido revelado, e você o sabe. Você pode entrar no nome do Senhor Jesus Cristo e dizer: levanta-te daí, porque assim diz o Senhor, ali o tem. Isto é a fé perfeita. Se houver 10 milhões de pessoas de pé ali dizendo que não sucederá, você já sabe que assim sucederá, vai acontecer, sem importar com o que digam os demais. É você quem tem a fé. Podem imaginar a Josué dizendo aos outros, a todos os anciãos de Israel: irmãos, nós somos os servos de Jeová. Eu tenho o mesmo desejo de vocês. Oremos a Deus e peçamos-lhes, por favor, para ver se está bem, que nos dê um pouquinho mais de sol até a tarde, para ver se pode reter o sol em seu lugar. Não foi assim. Ele tinha necessidade agora mesmo. Ele nem sequer orou e nem nenhuma outra coisa antes. Tendo tido necessidade, ele ordenou ao sol dizendo: para-te, eu tenho necessidade e estou no serviço do Senhor.
Ele me mandou aqui nesta obra e estou fazendo o melhor que sei. E agora o inimigo está se fortalecendo. E ali estão, se o sol se pôr, eles se reunirão e me causarão muito dano. Assim sendo, para-te, e tu, lua, fique aí, amém. E assim se manteve por quase 24 horas. Josué, irmãos, esse quadro aqui de Josué é um quadro assim muito tremendo. Se a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus, é tão somente porque o nosso propósito não está de acordo. Josué, ele tinha um propósito, que era vencer a batalha. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque quando você está certo com Deus, a Bíblia diz, você tem fé. Agora, muitas vezes a gente quer ser curado, quer uma bênção, mas a gente não está nem fazendo o básico. Não estamos nem sequer cultuando, adorando a Deus. Não estamos, o nosso propósito e objetivo não está alinhado com a palavra. Você não tem fé para pedir, como é que você vai pedir uma coisa que você sabe que não vai cumprir aquele objetivo, que não vai te levar para Deus, vai te afastar cada vez mais? Se às vezes com um pouco que você tem, você já não consegue servir a Deus, imagina se Ele te der tudo aquilo que você quer. Então o teu objetivo vai totalmente na mão contrária da palavra. Porque o dia que você estiver alinhado com a palavra, meu irmão, eu falo isso não é para me exaltar não, mas testificando testemunho de fé. Já teve vezes de eu querer sair de casa para vir para o culto e querer começar a chover. Eu sabia que eu estava cumprindo a minha obrigação de vir para o culto, de realizar um culto. Eu só falei para Deus, Senhor, que essa chuva pare em nome do Senhor Jesus. E eu já vi isso acontecer várias vezes, irmãos. Se você sabe que está alinhado com a palavra, se você sabe que você está na linha de dever de Deus, você não tem que estar pedindo para Deus, Deus me dê não, você só tem que ordenar. Ordena que vai sair do teu caminho. Aquele obstáculo que está ali é para provar a tua fé. Às vezes a gente fica amedrontado com os problemas, entra em desespero. O irmão Branham fala que a gente tem um bom alimento, uma boa ração, é para poder usar quando a gente precisa. Se Deus te deu fé, não foi para você guardá-la dentro de uma gaveta não, irmão. A fé que Ele te deu é para você usar ela, para você engrandecer o nome dEle, para você ver que Ele é um Deus real, Ele não é um Deus da história. O problema é que a gente só lembra do Deus da história. A gente só lembra do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Elias, do Deus de Moisés, do Deus de William Branham. E onde está o meu Deus? E onde está o teu Deus, irmão? Que benefício tem para você crer no Deus de William Branham se ele não for o mesmo Deus para você? Oh Deus, misericórdia. Aleluia. Agora, se a terra está dando voltas e ele a parou e o sol ficou só num lugar sem se mover, o que sucedeu? Se você trata de entendê-lo, entrará em uma embrulhada com os cientistas. Porque eles dizem que se a terra se detivesse, logo tem que cair. Então, como foi? Se você põe a dizer que a palavra de Deus não é a verdade, então você faz um incrédulo, um pagão. Porém, o importante é que sucedeu. Eu não posso explicar a mecânica de como foi, porém, aconteceu. Eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, porém eu sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica, porém conheço as bênçãos do Espírito Santo. E quanto à mecânica, isso é assunto de Deus. Se Ele se encarrega do resto. Eu não sei como funciona a mecânica da minha moto, mas se eu souber que ela tem gasolina e está tudo funcionando, irmão, se eu bater a chave e bater na manivela, ela vai ligar, irmão. Você está preocupado como é que funciona a mecânica da tua moto quando você vem para o culto ou o teu carro? Não. Se você sabe que ele está arrumado, você entra dentro dele, liga o carro e vem embora. Aleluia. Então esse menino não podia ser curado, porque sucedeu que os discípulos tinham o poder. Jesus lhes havia dado poder para curar toda classe de doença, expulsar demônio, curar os leprosos e até levantar os mortos. Ele lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para funcionar este poder que tinham. Nisso fizeram a pergunta para Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Recordem
eles tinham a palavra. E naquele tempo a palavra foi encarnada. E foi a palavra quem lhes disse: eu vos dou o poder. Amém. Eu dou o poder a você. Então eles tinham o poder, porém não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles. Entendem? Eles tinham um cheque na mão de $1 milhão, mas não queriam gastar, irmão. Eles tinham um cheque na mão, irmão. Você tem um cheque assinado no nome de Jesus em branco, você só coloca aquilo que você precisa. Porque ele diz que tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, o recebereis. O cheque está na tua mão. Você vai gastar ou você vai guardar ele debaixo do colchão? Como faziam os antigos que guardavam dinheiro debaixo do colchão. O dinheiro envelhecia, perdia o valor e ele não gastava aquilo que tinha. Oh, Deus tremendo. Ele lhes deu este poder. Porém, eles não tinham a fé para fazer funcionar esse poder que tinham. Nisto fizeram pergunta para Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Recordem, eles tinham a palavra. Quem lhes disse: eu vos dou o poder, amém? Eu dou o poder a vós. Então eles tinham poder, porém não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles. Entendem? Porém Jesus sim a tinha. Ele era a palavra e tinha fé que sucederia o que ele dizia. Disse-lhe: muito bem, traga-o aqui. Até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com o seu poder. Porque foi assim? Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que era. Confiou em saber que ele era a palavra e tinha fé em Deus, quem também fez a ele a palavra. Ele foi Deus, a palavra, e a palavra estava nele e sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria estas coisas. E então todas as Escrituras ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria estas coisas. E então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que a Escritura prometia. As Escrituras prometiam, e ele sabia quem era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Estes sinais seguirão a todo aquele que crê. Ele tinha fé no que era. E você é crente, se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. Isto se encontra em 1 João 3:21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos fé para com Deus. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecado ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente, e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja, e sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Amém. Jesus teve fé
na palavra de Deus, que disse que ele era. Disse: de mim está escrito. Não falou Davi dele ali nos Salmos e também todos os profetas. Disse: eu sou o pão da vida que vem de Deus, dos céus. Amém? Eu sou a árvore do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias ungido e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse: eu de mim mesmo não faço nada, porém é minha fé em Deus. Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada, porque você é um crente. E um crente é a fé de Deus que se move em você. Lhes agrada isto? Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé, e conhecendo quem foi ele. Sem uma sombra de dúvida, ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Porém, se as faço, então crede pelas obras, porque elas são a manifestação da palavra prometida. Oh, se unicamente pudesse você se despertar para isto. O podem captar? A palavra mesmo identificou quem ele era. E disse: quem me pode convencer de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não enquadram perfeitamente com o que deveria fazer o Messias? Ninguém podia dizer nada, porque ele era. Então ele tinha fé para crer, e o que dizia sucedia. Então deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Não penseis no que haveis de dizer, porque não sereis vós falando, mas meu Pai que mora dentro, será Ele quem fala. Não sou eu, mas o Pai que mora dentro, será Ele quem fala. Não sou eu, mas o Pai que mora em mim, é Ele quem faz as obras. Vem o que digo? Agora, a identificação escriturística de que um cristão é isto, segundo as palavras de Jesus Cristo: estes sinais seguirão aos que crerem. Qual é o sinal escriturístico, a identificação escriturística dos crentes? A identificação escriturística dos crentes é: estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como vai você chamar-se de um crente, povo de Deus, e negar estas palavras? E ainda mais, como pode você chamar-se um crente e negar qualquer partezinha desta palavra? Não se pode fazer. Nisso mostra que não é crente, e por isso os sinais não podem seguir, porque você aceita somente o que lhe convém crer, e deixa os demais porque não lhe convém crer. Porém, você tem que tomar a coisa completa e crer nela. E quando você verdadeiramente crer, não de uma maneira manufaturada, então estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Ó irmão, pode você comparar os cristãos de hoje com aqueles da antiguidade? Pode você comparar-se os cristãos de hoje com aqueles da antiguidade? Irmãos,
Só para a gente ter uma noção básica. Quem nunca leu, procura ler só um pouquinho do livro de Mártires. Os Mártires de John Foxe. Eu já li ele. Não li todo, porque ele é um livro muito grande. Se você vê as histórias que o John Foxe conta ali, os relatos das vidas dos cristãos durante as eras, o que aqueles homens faziam por fé, irmão, isso daqui bota a gente num aperto, mas num aperto tão grande, mas tão grande, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmão, você pode comparar os cristãos de hoje com aqueles da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra e da vontade de Deus, não podiam nem se mover enquanto Deus não os movia. Não lhes agrada ver uma igreja como esta? Assim vai suceder. Tem que vir, e eu creio que já está em marcha, amém. A palavra identificou a ele pelo que era. E agora a mesma palavra nos identifica. Ele disse: se alguém me ama, guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, o tal é um mentiroso, e a verdade não está nele. Você diz: eu não creio naquilo. Bem, isto nos mostra que você é incrédulo. Isto é tudo. Se a Bíblia o diz, isto significa que é correto, amém. Ali fica acertado tudo. O que a Bíblia diz, isto é a verdade, amém. Agora notem bem as palavras de Jesus em São João, capítulo 15, versículo 7. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora ele sabia quem era, e por isso podia ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. Logo, se estivesse em mim e minhas palavras estiverem em vós, se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Não seria maravilhoso o seguinte? Que toda pessoa vindo por essa fila de oração nesta noite dissesse: eu sou cristão e não sinto nenhuma condenação. Sei que meu coração não me condena, e algo está me dizendo que nesta noite cessará o meu sofrimento. Venha você assim, e então sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas, nada servirá até que a fé perfeita se haja manifestado e haja sido identificada em você como a substância. E quando isso estiver presente, então nada moverá você daí. Se você tivesse câncer e o médico dissesse que você haveria de morrer antes do amanhecer de amanhã, porque tudo estaria muito mal, o coração, a respiração está quase a zero, o câncer o tem comido, o sangue está todo contaminado com câncer, etc. Porém algo lhe vem com a fé desta substância genuína, a fé perfeita a esta substância, toma âncora em você, então você poderia rir na presença do médico. Seria como Elias ali no Monte Carmelo, quando chegou ante aqueles idólatras e disse: por que não gritam um pouco mais forte? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo. Ele sabia o que tinha que fazer
Porque Deus lhes havia dito que tudo o que sucederia. Disse o Deus que responde com fogo, esse será Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eles disseram, muito bem, aceitamos o desafio. E começaram a pôr água sobre os altares. Eles feriam seus corpos, tinham tudo preparado e clamavam ao seu Deus, Baal, Baal, responde-nos. E ali pelo outro lado estava Elias, tranquilo como sempre. Elias disse, gritem mais alto, mais forte. Talvez ande num dia de campo, por ali pescando, parece que está fora. E assim estava criticando deles, porque ele sabia o que sucederia. E vejam bem, quando teve tudo em ordem, saiu e disse simplesmente, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, não o chamou de Jacó, o qual significa um tipo malvado, mas o chamou Israel, príncipe com Deus. Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e daquele príncipe Jacó, seja hoje manifesto que eu sou teu servo e que tenho feito tudo isto, não por desejo próprio, porque isto não foi ideia minha, porém foi completamente por mandato teu que fiz isto. Tu me disseste que devia fazer e me mostraste que tudo isto seria assim. Agora tenho posto a água sobre o altar e tenho feito todas as coisas segundo o teu mandato. Seja agora notório. E ao dizer isto, o fogo caiu do céu. Ele estava confiado em que cairia, porque tinha a substância. Por quê? Porque assim dizia a palavra. Amém. Agora, esta Bíblia é a palavra do mesmo Deus. E quando você pode receber a substância, a fé perfeita, e crer que esta promessa que Deus fez é sua, você poderia me perguntar, irmão Branham, como se sente você ao estar de pé diante de pessoas com diferentes idiomas, etc.? Sente você medo? Não, Senhor. Ele me disse, jamais tenho tido temor, porque Ele me disse, e eu creio que é a verdade. Se Ele me dissesse nesta noite, se fosse amanhã ao Jazigo Nacional, para ressuscitar a George Washington, eu convocaria o mundo inteiro para que visse ver o que aconteceria. Eu diria, tragam a todos os críticos que lhes for possível e os coloquem aqui perto, para que vejam a glória de Deus. Assentem aqui perto e esperem um pouquinho. Ele estará aqui presente tão logo quanto eu o chame. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Mensagem Fé Perfeita, parágrafo 61, nós paramos e logo amanhã à noite estaremos dando continuidade, visto que pela manhã estaremos acompanhando a escola dominical direto de Jandira, juntamente com o nosso pastor que já está lá em São Paulo, na companhia do pastor Ailton. Vamos louvar a Deus com um hino e logo estaremos terminando, dando encerramento na atividade. Posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é meu lugar. Profundas
dos céus, pois a tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Me vês quando estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor do céu, pois a tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de comunicar a participação dos irmãos que estiveram conosco acompanhando o culto pela internet, estiveram conosco presentes assistindo o culto. Nosso irmão Jailson Souza, a irmã Juscelia, a irmã Neuza, o irmão Rafael Souza, irmão Marcelo Estevo, a irmã Odilene Rodrigues, a irmã Luciane Nunes, irmão Juraci Sobrinho, irmão João Carlos, Mama Lucy, Eloá Kenara, irmã Keren Apuc, irmã Camelita, irmão José, irmã Maria José, irmã Beatriz Ribeiro, pastor Ailton Dantas e pastor Samuel. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e agradecermos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, por esta maravilhosa mensagem, Fé Perfeita. Mensagem esta, Senhor Deus, que nos coloca, Senhor Deus, numa condição de refletirmos e vermos, Senhor Deus, aonde estamos, vermos qual é a nossa posição e ver o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos tem dado. Porque o teu profeta sempre nos fala, se temos uma boa alimentação, temos um bom material, devemos usar aquilo que Deus nos tem dado. Deus não nos deu fé para usarmos quando estivermos na eternidade.
a fé de cura, a fé de libertação, seja aquilo que necessitamos, o Senhor nos tem dado para usarmos aqui, Senhor Deus. São os benefícios da obra redentora, a qual o Senhor tem nos feito a cada um de nós. Quando desde antes da fundação do mundo o Cordeiro foi imolado, ali Ele já nos tinha dado tudo o que necessitamos. Ó Deus Santo e Poderoso. E quando esse ato se realizou na cruz do Calvário, Ele toma o título de propriedade, as chaves da morte e do inferno, e o toma em suas mãos. E quando o selo é aberto, esse poder e autoridade é retornado novamente à sua igreja, à sua noiva, que já é um com Ele, porque assim como o marido e a mulher não são dois, mas são uma só carne, assim a esposa de Jesus Cristo e Ele são um apenas, a palavra de Deus manifestada em carne humana, e ela tem o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Senhor Deus, as tuas bênçãos, meu Deus, meu Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.